Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta nova aula, eu vou começar a entrar no assunto da demonologia. Eu não ia fazer essas novas aulas, mas por alguns casos que têm aparecido por aqui na comunidade, eu resolvi fazer justamente para ajudar primeiramente os meus irmãos nos atendimentos e ajudar você que por um acaso esse vídeo chegou até você, né? O curso de parapsicologia e esses vídeos agora que vão estar na sequência. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer a diferenciação, né? O diagnóstico diferencial entre os distúrbios psicopatológicos e a ação extraordinária do demônio. Eu vou fazer esse vídeo, né? Mas esse material que eu vou usar, ele é referente ao curso de exorcismo da Associação Internacional de Exorcista. Esse material dessa aula, ele foi feito pelo Dr. Hector de Escurra. A sua letra é EZCURRA. Ele é um psiquiatra e por auxiliar os padres exorcistas lá, eu não lembro se era Uruguai, Argentina, algum lugar aqui na América do Sul. Por ele ter esse trabalho de auxiliar o padre exorcista, ele fez um esquema das doenças psicopatológicas e como que essas doenças se parecem com casos de exorcismo e como separar, como discernir o que é realmente uma doença do que realmente é um caso de exorcismo, um caso de possessão, vexação e outros detalhes. Eu quis começar justamente por essa parte. Lógico, depois tem muitas coisas antes e coisas depois para a gente ver. Mas eu acredito que essa aula vai dar justamente o gancho que a gente precisa. Da parapsicologia para a demonologia. Fazer uma junção também, né? Eu falei que esse médico, ele auxiliava o padre exorcista. Geralmente, quando um padre é nomeado exorcista pelo bispo, ele tem que buscar conhecimentos, se especializar, fazer cursos. E geralmente esses padres, ele tem um grupo junto. Pessoas para rezarem, profissionais, psiquiatras, médicos, psicólogos e pessoas que o auxiliam no momento do exorcismo. Voltando a falar, esses casos de exorcismo, de possessão, é muito mais raro e muito mais extraordinário do que os casos de parapsicologia. Então, é mais fácil eu ver um copo voando aqui no meu quarto por alguém que manifestou aquele fenômeno parapsicológico do que ser uma ação do demônio. E eu vou falar disso mais para frente, mas é algo que a gente tem que estar sempre diante dos olhos. Qualquer ação demoníaca com o poder do demônio, ela só é realizada com a permissão de Deus. O mal, o demônio, o diabo, ele não pode realizar algo por si próprio. Ele depende da autorização, da permissão de Deus. E Deus, ele permite com um pano de fundo. São Paulo, ele nos diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então nós temos que ter isso diante dos olhos. Até mesmo o mal, ele só age se for para a glória de Deus. Então temos que ter isso diante dos olhos. Primeiro para tirar o medo, para tirar o pavor, porque a gente tem que ter consciência disso. E Jesus, quando enviou os discípulos a anunciar o Evangelho, uma das missões era libertar os possessos, exorcizar os demônios.
Então nós como cristãos nós temos que saber, temos que ter consciência como funciona, o que é, porque senão nós podemos viver a vida com medo. E o cristão ele não tem que ter medo disso. Então o primeiro aspecto, né? O primeiro aspecto que nós somos convidados a ver são os transtornos psíquicos. Esse médico, ele separa várias categorias, uma delas é transtornos psíquicos, e dentro dessa categoria vão ter outras, que são as doenças propriamente ditas, algumas que nós conhecemos, que são mais comuns de nós ouvirmos falar, e outras que talvez não sejam tão comuns assim. Então o primeiro caso é de esquizofrenia. Nesses casos, esse médico ele nos deu uma historinha. Encontramos-nos diante de um paciente que pode ser homem ou mulher, que é nervoso, faz gestos bizarros, fala de modo incoerente, grita, é agressivo ou ameaçador e deve ser mantido parado por várias pessoas, ou, ao contrário, um paciente que é rígido e não reativo, que crê ver ou sentir coisas inexistentes, vozes que lhes falam e lhe controlam a mente, alucinações, que ri descontroladamente sem razão ou fala de coisas absurdas, delírios. Esse paciente pode também fazer discursos de natureza místico-religiosa. A família diz que há algum tempo se comporta de modo estranho, é emotivamente isolado e irreconhecível. Os parentes perguntam: esse estado pode ser fruto da ação do demônio? Pode ser a consequência de um malefício? E isso é o que esse médico coloca. Mas é significativo nós pararmos diante dessas formas que ele coloca. Ou uma pessoa que chega para nós nesse estado, ou muito eufórico, agressivo, que precisa de gente para segurar, falando coisas incoerentes, bizarras, que ameaça, que xinga, que fala isso ou aquilo, a gente pode ter uma tendência de assustar e na hora jogar que é o demônio agindo. E muitas vezes não é. E um outro caso de esquizofrenia é uma pessoa mais quieta, centrada, que também tem alucinações, delírios, tudo isso que eu já falei aqui. Mas são dois casos opostos que manifestam a mesma doença, que manifestam a mesma coisa. E geralmente quem está próximo, né, ele fala dos familiares, mas às vezes vem amigos, vem grupos de oração, pastor, sei lá mais quem, que fica com esse ponto de interrogação na cabeça. Será que é um malefício? Será que é o demônio? Recentemente eu conversei com uma pessoa que tinha um membro da família nesse estado e fizeram de tudo, levaram para médico, psiquiatra, levaram para a igreja católica, para a igreja evangélica, levaram pai, mãe de santo, levaram tudo. E uma pessoa, que eu prefiro não falar a religião, mas não é cristã, não é católica, ela foi na casa dessa pessoa e falou que estava sentindo algo ruim. E a pessoa ali que estava com alguns distúrbios falou que também estava sentindo. E aí virou uma bola de neve, a coisa só foi piorando. Na verdade, não era nada disso. Então, um caso de esquizofrenia pode ser facilmente confundido com uma ação demoníaca. E aqui nós temos um quadro. A pessoa que sofre de esquizofrenia, ela tem psicose deteriorante, caracterizada por delírios e alucinações. Já a pessoa que ela sofre de um caso de possessão, não há psicose, nem uma deteriorização psíquica. Fora dos momentos de transe, ela pode ter uma vida normal. Então, nós vemos, de um lado, esquizofrênico,
ele sofre por uma psicose deteriorante que vai cada vez deteriorando o psiquismo, o ser, a integridade ali da pessoa, e é caracterizada por delírios e alucinações. Uma pessoa que sofre de possessão é o estado mais avançado dos casos de ação do mal, que tem vexação, tem tentação, tem vários outros. Mas eu sempre vou falar para possessão para ficar mais característico, né? Para ficar mais pontual. Então, uma pessoa que sofre de possessão, ela não tem essa psicose deteriorada do psiquismo. A pessoa, quando ela está consciente, ela não tem visualização, ela não tem visões, ela simplesmente é ela, normal, uma pessoa normal como todas as outras. Ela não tem nada sobrenatural nesse sentido de ouvir algo externo, mas quando tem esses momentos de transe, aí sim que começam a acontecer as coisas. Então, a pessoa ela tem isso constantemente, a não ser que ela tome algum remédio, uma medicação que ajude. No caso da possessão, não. A pessoa tem momentos de total lucidez, onde ela pode fazer tudo normal. Rezar, ir à igreja, comungar, confessar, pode ter uma vida social totalmente normal. Outro caso característico da esquizofrenia é o delírio e alucinações. O delírio, muitas vezes, ele é bizarro e desorganizado, não tem uma lógica nesse delírio. E as alucinações, elas são sobretudo auditivas. A pessoa ela começa a ouvir coisas, ouvir vozes, ouvir gente falando, ouvir uma voz mandando ela fazer alguma coisa. Geralmente são coisas ruins. Eu digo que geralmente são coisas ruins porque são nesses casos que aparece. Porque quando a pessoa sente algo bom, né, ela sai fazendo bondade por aí, ninguém assusta, ninguém busca ajuda. Mas geralmente é nesses casos onde a voz manda fazer algo ruim, aí que a pessoa ou os familiares ali que se assustam vão atrás de alguém. E no caso da possessão, a ausência de uma estrutura autocêntrica do discurso. Ou seja, a pessoa não fica em evidência no discurso, justamente porque quando a pessoa está consciente, a pessoa não está num transe causada pelo mal, a pessoa é normal. A pessoa ela pode ter alguns problemas psíquicos, a pessoa pode ter uma fraqueza emocional, mas o centro ali não é ela. O centro não é uma visão que eu tive, uma voz que me falou, algo que me aconteceu, não. A pessoa, ela é normal. Eu digo isso com uma ressalva. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem casos de pessoas que são discernidas, que tem uma possessão, um caso ali espiritual, mas a pessoa também anteriormente já foi diagnosticada verdadeiramente com uma doença psíquica. E esses casos são mais complicados, porque existem as duas coisas ao mesmo tempo. Então precisa de por isso que o exorcista, o padre exorcista, precisa de um médico ali junto, um psiquiatra ali junto para ajudar, ver, discernir e compreender. E também a pessoa possessa, as alucinações dela são sem interpretações delirantes. No caso da esquizofrenia, há um isolamento social progressivo, há uma impossibilidade de uma vida normal. É uma doença permanente que vai deteriorando, como já foi dito, e que vai tendo descompensações. Então, quando a pessoa descobre no início e ela se deixa conduzir, se deixa medicar, a coisa pode ser controlada. Mas se a pessoa não se abre, não se deixa, não confia,
aquilo tende a deteriorar, aquilo tende a se agravar. A pessoa vai se isolando e vai considerando todo mundo como contrário, todo mundo como inimigo. E no caso da possessão, a pessoa ela tem momentos de crise, de transe. E nesses momentos, a pessoa ela fica totalmente fora de si. E nos outros momentos ela é normal, ela convive, ela tem relações, ela tem uma convivência, ela tem uma vida normal fora disso. Na esquizofrenia, a pessoa ela tem pensamento e discursos desorganizados. Ela fala, mas você não consegue juntar. São muitas coisas separadas, uma coisa nada a ver com a outra. E já no caso da possessão, a pessoa ela fala e compreende outras línguas. Então, se um padre conversar com ela em latim, ela vai entender. Em muitos outros casos, ela vai responder também. E isso em outras línguas, outras formas de falar. A pessoa entende, a pessoa compreende. No caso de esquizofrenia, há um comportamento desorganizado ou catatônico. Há uma excitação psicomotora que responde aos remédios. Ou seja, ou a pessoa ela é muito desorganizada interiormente, no sentido de excitação, ou ela se torna catatônica, ela fica meio que em stand-by, meio sem reação. Isso a gente vê que é contrário no caso de exorcismo, que quando a pessoa sai do transe, ela volta ao normal, ela volta a ter consciência, ela volta a ser ela, né? E no caso de esquizofrenia, não. A pessoa pode ter esse estado de nada, de prostração. Nos casos de exorcismo, há uma reação violenta ou letárgica, imprevista, em momentos particulares, como a aversão ao sagrado, aversão a objetos religiosos, e que não reagem a remédios, e pode ter uma força sobrenatural. E aqui existem muitos outros sinais extraordinários da possessão, que agora eu não vou entrar no detalhe. O caso de esquizofrenia, a pessoa pode ter risadas imotivadas sem razão nenhuma, expressividade emotiva sem vida, abulia, apatia, né? Ela pode ter momentos de uma personalidade esquizoide, ela silencia, se isola, fica introvertida, não tem relações sentimentais, não participa de esportes em equipe, ela se isola. Essa esquizofrenia, né, ela tem início na adolescência ou na juventude, e ela tem uma evolução crônica com deteriorização residual pós-quadro agudo, ou seja, vai piorando. Isso tudo eu já disse. E ela pode melhorar com remédios antipsicóticos. E a pessoa com a esquizofrenia, ela não muda e nem piora com o exorcismo. O padre pode fazer uma oração ali silenciosa, mentalmente em latim, e a pessoa vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. E a ausência de fenômenos preternaturais. Muitos dos fenômenos que eu falei no curso de parapsicologia, às vezes não. Nesses casos de esquizofrenia, não há, quando é só isso. Mas aqui eu faço a ressalva. Uma pessoa esquizofrênica, nada impede que ela tenha um transtorno parapsicológico. Então, a pessoa que ela é só assim, né? Só esquizofrênica, ela não acompanha esses fenômenos preternaturais. E a pessoa, outra característica da pessoa que tem a possessão, ela tem uma data onde tudo começa. Não começa assim devagarzinho, você nem percebe, mas existe um momento preciso. Geralmente esse momento é marcado por um contato com o ocultismo
ou com um pacto ou com algo que a pessoa faz. Não muda nem piora com remédios antipsicóticos, a pessoa pode ser dopada, que não vai adiantar nada. A pessoa em si, ela fica dopada, mas quando o transe vem, não adianta nada. A melhora com exorcismo, orações de libertação, e há outros sinais que podem caracterizar uma pessoa possuída, possessa, como clarividência, aversão ao sagrado, uma força descomunal, mas não quer dizer que uma pessoa que tenha isso está possuída. São traços que podem caracterizar a possessão. Outra forma de transtorno psíquico são os distúrbios delirantes. Esses distúrbios ou transtornos delirantes, a pessoa que apresenta ele tem ideias delirantes bastante credíveis. Por exemplo, ela crê ser espiada, envenenada, infectada, ela crê ser vítima de um malefício ou que esses malefícios tenham feito ela adoecer, ou ela sustenta ter tido algumas revelações porque ela é eleita, ela é especial, ela foi escolhida por Deus de uma maneira delirante, e ela atribui essas situações à ação direta do demônio e pode criar confusão em uma desordem entre a desordem delirante e a possessão, o caso extraordinário do demônio. Então, esse é o traço característico de uma pessoa que tem esses transtornos delirantes. E o que são, né? Quais são as características desses transtornos delirantes? São psicose não deteriorantes caracterizadas por delírios, ou seja, são crises que a pessoa tem. Não é um estado permanente, não é um estado que não há volta. A pessoa ela tem essas crises psicóticas, né, de delírios. A pessoa ela tem uma sensação de delírio. Muitas vezes esse delírio é erotomane, megalomaníaco, de ciúme, persecutório, paranoia, somático. Ou seja, às vezes a pessoa acha que tem alguém apaixonado por ela, que está fazendo coisas para que ela fique, que ela se apaixone também. Às vezes ela acha que está todo mundo pensando nela, todo mundo olhando para ela. Entra na esfera do ciúme, onde ela acha que todo mundo está olhando para alguém que ela ama, alguém que ela gosta, e isso afeta o ciúme. Persecutório, paranoia, onde ela acha que está todo mundo bisbilhotando, planejando, tramando algo contra ela. E algumas vezes pode ser somático, manifestar em sintomas físicos. A pessoa que sofre com esse transtorno, né, ela geralmente não apresenta uma linguagem desordenada. A pessoa ela tem um raciocínio lógico e ela muitas vezes com a razão ela pode nos fazer acreditar naquilo que ela acredita. O sujeito não apresenta um comportamento desorganizado também. Geralmente essa pessoa ela não tem alucinações, mas se ela tem alucinação, muitas vezes essas alucinações estão caracterizadas com infestação e possessão. Infestação é quando a ação do mal exterior, em casa, em objetos, em lugares, e possessão é interior. A pessoa ela tem a alucinação de que ela está com o demônio. As relações sociais não são particularmente alteradas e o comportamento não é manifestadamente extravagante ou bizarro. É igual eu já disse, a pessoa ela pode parecer que está normal e nessas crises que ela tem, ela chega
a convencer a gente de que aquilo realmente está acontecendo, de que o marido está tramando algo contra ela, de que a esposa está envenenando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E pode parecer que realmente é. A gente fica até achando que está acontecendo mesmo. E ela pode ter uma relação normal, sem que isso aparenta. Lógico, quando a pessoa tem uma crise de ciúme, ela vai acabar afastando pessoas perto dela. Mas nada que algo como a esquizofrenia gera. E geralmente essa pessoa ela tem uma melhora significativa com fármacos antipsicóticos. E se for administrado orações de exorcismo a essa pessoa, geralmente ela piora. Ou ela simplesmente continua do mesmo jeito. Mas não há uma melhora, não há uma libertação ali, né? Justamente porque não é uma ação do mal, é um problema psíquico. E há também a ausência desses fenômenos preternaturais. E nos casos de possessão, né, que são contrários aos transtornos delirantes, a ausência do delírio, a pessoa ela não tem delírio de ser perseguida, de ter alguém tramando contra ela, ou delírio de que o demônio está ali. Muitas vezes a pessoa possessa ela não tem nem consciência de que ela tem um transe. Ela simplesmente apaga e volta. E algumas vezes ela tem a consciência do transe, mas quando o transe acaba, ela não entende o que aconteceu. Ela não sabe que o mal estava ali. A ausência de uma estrutura autocêntrica do discurso. A pessoa não é o centro do mundo, ela não acha que está todo mundo tramando contra ela, que está todo mundo pensando nela. Ela fala e compreende línguas desconhecidas. Ela pode ter reações violentas ou letárgicas de fronte ao sagrado, como eu já disse lá na esquizofrenia, né? A pessoa ela pode entrar em transe diante de algo sagrado, algo santo. A pessoa fora do transe ela é normal, pode ter uma vida comum. E o exorcismo não causa deteriorização na pessoa. Ela pode ter vários anos de possessão, de transe, mas quando ela sai do transe ela é normal. Ela vive uma vida comum. E como eu já disse, né, tem um momento inicial, uma data precisa. E geralmente os casos de possessão eles têm as mesmas características, eles não mudam muito. Então vai ficar um pouco repetitivo, mas eu vou tentar evitar. O terceiro caso de transtorno psíquico são distúrbios psicótico condividido ou distúrbio delirante induzido. Nesse caso, né, da psicose condividida, geralmente acontece com pessoas que convivem junto, que estão na mesma casa, estão juntos uma grande parte do dia, né? Então, geralmente, por ser isso, geralmente são casais ou pessoas e parentes que convivem ali juntos. Nesses casos, como são duas pessoas, né, duas ou mais pessoas que caracterizam, geralmente eles manifestam coisas que, num primeiro momento, aparentam ser um caso de ação do mal, mas que não são. Então, quando você se depara com essas duas pessoas, as duas pessoas acreditam realmente que está acontecendo alguma coisa. Uma, às vezes, é mais delirante do que a outra. E a outra, mesmo não sendo tão delirante assim, ela confirma tudo que a delirante diz. Então, as duas acreditam na mesma coisa, na mesma ação, no mesmo malefício, no mesmo mal que foi feito ali. Então, nesse caso, geralmente existe uma pessoa que tem a psicose, sintomas psicósicos que são muito dominantes. E o fato dela conviver num seio, numa família, num grupo, ela tende a fazer com que outra pessoa, às vezes mais fraca mentalmente,
às vezes uma pessoa que acredita demais nessas coisas, ela começa a ser envolvida pela psicose, e mesmo que ela não veja, mesmo que ela não sinta, mesmo que ela não acredite, ela se leve a acreditar que aquela pessoa que tem as crises psicóticas está falando a verdade e é real. Então é uma psicose passiva, onde precisa de uma pessoa com uma psicose real para que exista essa pessoa com a psicose passiva. E nesses casos são mais frequentes em irmã com irmã, ou marido e mulher, ou mãe e filho. São os casos que nós temos mais frequentes na literatura. Então, irmã com irmã, mulher com marido ou mãe com filho. Eles são mais frequentes nos níveis socioeconômicos mais baixos, em pessoas que vivem na pobreza, na miséria, em situações, em comunidades às vezes violenta, às vezes que falta o necessário para a vida. E geralmente quando há separação das duas pessoas, né, da psicose ativa e da psicose passiva, geralmente há uma melhora nas duas pessoas, mas a melhora principal se dá na psicose passiva. E nesse caso, né, há uma dificuldade maior de discernir quando entra nesses assuntos de mal, do malefício, do demônio, porque a coisa fica meio complexa, mas não é difícil. O que determina que esses casos de condividido, né, de psicose condividida, é que geralmente não há nenhuma particular configuração interpessoal entre as pessoas, não existe essa partilha, né, da psicose ou partilha da possessão, e não existe nenhuma preferência pelo nível socioeconômico. O demônio não prefere aqueles que são mais pobres ou aqueles que são mais ricos, e quando separa as duas pessoas não tem mudança nenhuma. A pessoa que enfrenta a possessão, ela pode ter os transes perto ou longe da pessoa, isso não interfere. E também tem os outros sinais que são próprios dos casos de possessão, que muitas vezes é força, linguagem e horror ao sagrado. Aqui eu falei sobre essa separação, né, que quando separa as duas pessoas, a pessoa que realmente tem a possessão, ela continua e a outra não tem nada. E aqui é necessário falar que muitas vezes a gente se engana. A gente assim, existem filmes, existem literaturas, existem alguns casos antigos onde se achava que ocorreu um contágio demoníaco, onde uma pessoa possuída contagiou outras pessoas, ou os espíritos que estavam na pessoa foram para outra e no final ficou todo mundo possuído ali. Isso não existe. Existem casos onde mais de uma pessoa estão possuídas no mesmo lugar, mas não é contágio nenhum. Não existe essa coisa de estar perto ali e o demônio vai passar. Isso não existe. O outro caso de transtornos psíquicos que nós temos são estados alterados por uso de substância, distúrbios por uso de substâncias psicoativas. Nesse caso, nós temos as pessoas que, por um uso contínuo de substâncias, drogas, ou por um processo de desintoxicação, ela entra em estados de transe, de ausência de consciência, de delírio, de várias características que daqui a pouco nós vamos falar. E muitas vezes elas podem usar a imagem do mal, do demônio, da possessão, mas não são. E nesse caso, né, nós temos, geralmente, eles são ocasionados por uso de substâncias como álcool, cafeína, maconha, alucinógenos, inalantes, opiáceos, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, estimulantes,
como anfetaminas, cocaínas e outras coisas. E nesses casos, eles podem ser diagnosticados numa conversa, exames clínicos, geralmente exame de sangue, que pode diagnosticar se aquela pessoa usou alguma substância ou não. E a pessoa possuída, geralmente quando se faz exame dá normal, fisicamente ela não tem nada. E aqui nós temos que tomar cuidados, porque muitas dessas características do uso de alucinógenos, medicamentos, existem religiões, geralmente de ritos satânicos e afro-americanos, que usam desses alucinógenos com rito. E muitas vezes esses ritos usando alucinógenos podem ser uma porta aberta para que haja possessão. Mas não é necessariamente isso. Mas pode ser uma porta aberta para que haja uma possessão. Agora nós temos uma segunda categoria, as formas de dissociação e histeria. Como primeira forma, nós temos os distúrbios histriônicos de personalidade. Então, nesses casos, de transtornos histriônicos da personalidade, nós vemos pessoas, geralmente mulher, que com o comportamento conseguem colocar-se no centro da atenção, a obter uma atenção especial, comportando-se de modo muito dramático ou teatral, histriônico. A palavra histriônico vem disso, de teatro, aquela pessoa que fala, chora, faz isso, aquilo, outro. Inoportunamente provocatório ou sedutor, e que refere particularmente convencida da sua autossugestão, de ser afetada por problemas espirituais e necessitar de ajuda urgente da parte da equipe ou do sacerdote, por causa de sintomas que imitam diversas condições. Também imitam os distúrbios da possessão. Aqui é necessário realizar um atento discernimento para saber o que é da possessão e o que é da histeria. Então é necessário conhecer as duas áreas para saber se é ação espiritual ou se é uma patologia, geralmente com o nome de histeria. Há um tempo atrás vieram pedir aconselhamento porque existia um grupo de mulheres que tinham uma determinada ação na igreja católica e uma das mulheres teve um evento histriônico, onde ela se debatia, contorcia, gritava. E o que esse grupo fez? Rezou para que o demônio saísse. E nesse caso, como 90% dos outros, não é ação do mal. Ali era um evento histriônico, onde uma pessoa que tinha casos de histeria começou a fazer aquilo para chamar atenção. E quando aquele grupo se voltou para rezar, para interceder, para exorcizar, ela conseguiu o que queria. E muitas vezes quando isso acontece, pode agravar, porque a pessoa percebe e descobre o caminho para ela ter atenção. Nesse caso de transtorno histriônico da personalidade, geralmente o delírio, o distúrbio que acontece ali da personalidade é reflexo e o sinal de um conflito psíquico que a pessoa tem, geralmente por um conteúdo reprimido que ela tem dentro dela, que ela não consegue tocar, aceitar. Ela tem esses impulsos, esses distúrbios que acontecem, e geralmente neles não há uma lesão neurológica. É como se fosse uma hemorragia do psiquismo ali jogando para fora tudo que não se suporta, tudo que não aceita. A pessoa nessas crises, ela demonstra
e ela faz tudo para estar no centro das atenções, e geralmente essa provocação que é feita é de modo inapropriado e algumas vezes tem conotação sexual. A pessoa ali ela age de uma forma a seduzir, a atrair o olhar do sexo oposto ou do mesmo sexo, dependendo da pessoa. Utiliza constantemente o seu aspecto físico para atrair atenção. A pessoa vai se exibindo, né, nesses ataques. A pessoa, ela geralmente dramatiza, teatraliza, expressa exageradamente uma emoção. Ela tem um estilo de comunicação que é excessivamente baseado nas impressões e faltam detalhes. A pessoa não consegue descrever exatamente o que aconteceu. Ela expressa algo geral, algo genérico. Apresenta repentinas mudanças e uma expressão impassível para com as emoções. Ela se torna algumas vezes indiferente com os sentimentos e as emoções dela. É sugestionável e toma excessiva confidência. A pessoa ela é muito sugestionável. Qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você dê a entender, ela assume como real. E ela também traz um aspecto de excessiva confidência. Ela pega pessoas para ser o confidente, para partilhar, para se entregar a essa pessoa. Nesse caso, né, geralmente ele melhora com uma psicoterapia, buscando um profissional, alguém que saiba, alguém que conheça, há uma melhora. Às vezes não precisa nem de medicação, mas somente de um tratamento. Lógico, se a pessoa está em crise, às vezes é necessário um medicamento ali para acalmar, para tirar a pessoa da crise. Ou, como está no pronto-socorro, numa das aulas para trás, fazendo aquele processo de acalmar, de tranquilizar, a pessoa ela tende a voltar ao normal. Nos casos de possessão, né, como já foi dito, a pessoa ela tem uma vida normal, na normalidade dela, ela não busca essa forma histérica, né, de ser visto, de ser reconhecido, de ser o centro das atenções. Tem uma data fixa do início, né, dos fenômenos, do início da possessão. A pessoa faz algo concreto ali para acontecer isso. Ela não necessita de provocar as pessoas ou seduzir. Pode ter diversos tipos de expressão afetiva. A pessoa ela pode ter diversos estilos de comunicação, inclusive várias línguas. Pode ter episódios de fúria, letargia, mas emotividade e expressões normais fora da crise. Então, nos momentos da crise, a pessoa pode ficar ou extremamente furiosa ou letárgica, apática. E nos momentos fora dessa crise, né, ela é uma pessoa normal. A pessoa ela pode fazer o tanto tempo que for de psicoterapia que não vai resolver, porque não é o ego consciente dela que está com problema nesse caso, mas é algo externo a ela. E ela pode apresentar diversos fenômenos preternaturais. O outro caso que nós temos de formas de dissociação e histeria são os casos de distúrbios de conversão. São distúrbios de sintomas neurológicos funcionais. Nesses casos, a pessoa geralmente ela tem crises epiléticas. Nessas crises, geralmente a pessoa, na maioria das vezes mulher, a pessoa ela cai, ela entra em estado de hipnoide, semelhante a um sono, e ela apresenta outros sintomas físicos funcionais. E aqui, né, que se faz a necessidade de discernimento, porque alguns desses sintomas, né, podem ser caracterizados como fenômenos também demoníacos. Algumas características desse transtorno conversivo o profissional, aquele que conhece,
ele consegue ver na pessoa com esses fenômenos, né, com esses manifestações no corpo, como uma expressão de um conflito reprimido. A pessoa, ali, diante daquela manifestação, ela está dizendo algo com o corpo. E esse fenômeno não gera nenhuma lesão neurológica. Alguns dos sintomas neurológicos funcionais que essa pessoa tem, ela pode ter fraquezas, paralisias, tremores, problemas no caminhar, na deglutinação, no discurso. Isso tudo pode também ser manifestado através de anestesia ou distúrbios visivos, auditivos ou olfativos, ou também crises semelhantes à epilepsia, sem sofrer uma condição neurológica ou médica reconhecível. É bem abrangente essa forma de transtorno conversivo. Esse distúrbio também ele pode causar sintomas como mal-estar ou uma deteriorização clinicamente significativa na dimensão social, do labor, do trabalho da pessoa, ou em algum outro âmbito da vida, porque são fenômenos que às vezes assustam, às vezes geram estranheza. Isso pode gerar um impacto em diversos âmbitos da vida. E geralmente esses fenômenos ocorrem desde a infância. E esses fenômenos também são tratados com a psicoterapia. Também não tem fenômenos preternaturais. E para diferenciá-los dos casos espirituais de possessão e vexação, tem que ter uma atenção muito grande, porque muitos desses fenômenos eles se assemelham aos fenômenos espirituais de possessão. Então tem que ter uma atenção muito grande. Nas pessoas que são possuídas ou vexadas pelo demônio, esses fenômenos ocorrem ou durante o transe ou diante de algum objeto sagrado. E os médicos, as pessoas que chegam ali, elas não entendem o que está acontecendo, elas desconhecem a razão daquilo. E como nos outros casos, né, sabe-se o momento que aquilo começou, tem presente na mente o que ocasionou aquele início dos fenômenos e pode fazer o tanto que for de tratamento psíquico, não resolve. E tem fenômenos preternaturais acompanhados. Um outro caso de dissociação e histeria são os distúrbios dissociativos de identidade ou personalidade múltipla. Aqui vale a pena a gente assistir um filme chamado... esqueci o nome. Aqui vale a pena a gente assistir um filme que chama Fragmentado. O ator é fantástico e ele tem, se eu não me engano, 23 personalidades. E personalidades extremamente uma diferentes da outra. E geralmente uma pessoa que tem esses transtornos de identidade, existe a sensação de que ela está sendo invadida ou está sendo aprisionada. E nesse filme nós vemos algumas personalidades que se sentem assim, ou aprisionadas, ou coagidas, ou com medo de uma outra. E geralmente esses transtornos, né, dissociativo de identidade ou múltipla personalidade, há uma intrusão involuntária na consciência que altera a integração das funções psíquicas. Ela traz confusão e distorção do esquema corpóreo. A pessoa ela pode mudar a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de andar. Há uma mudança talvez completa da pessoa. É possível verificar em pessoas que não chegaram a uma boa integração da identidade, por erros na educação ou eventos traumáticos de vida. Esse distúrbio pode vir de longa data, mas às vezes no início é difícil de ser percebido. É percebido talvez depois de muito tempo.
levando em consideração a quantidade de casos, são casos mais raros e difíceis de encontrar. Algumas culturas têm essa doença como característica de possessão. Muitas dessas culturas, eles acreditavam que uma pessoa com múltipla personalidade era uma pessoa possessa, porque ali há uma fragmentação do psiquismo da pessoa e ela cria várias personalidades, que cada momento é uma. Então eu acredito que esse filme que eu disse, né, Fragmentado, vai ajudar a gente a perceber bastante as características de uma pessoa que está sobre essa doença. A pessoa também, né, que tem essa... Estou com fragmentação na cabeça. Essas múltiplas personalidades, alguns momentos ela tem vazios, ela esquece de eventos, de acontecimentos, de coisas importantes, de informações pessoais. Ela se esquece de traumas, de coisas ruins que aconteceram. Muitos desses sintomas causam a essa pessoa mal-estar ou uma deteriorização clinicamente significativa na dimensão social. Chega a ponto de que é impossível a pessoa viver mais em comunidade, em sociedade. E nesses casos, a pessoa ela consegue melhorar com uma psicoterapia e com medicação. Por ser um caso mais complexo, precisa vir acompanhada das duas coisas: um tratamento constante e medicação constante. E nos casos de possessão, essa identidade nova que surge, ela é especificamente de caráter malvado, cheia de ódio pelo sagrado, de orgulho e de rancor, e é totalmente estranha com a pessoa que está tendo a crise. E essas pessoas que têm a possessão, às vezes elas têm umas lacunas também de memória, mas as lacunas só ocorrem na possessão. Ou seja, a pessoa ali sem o transe, ela se esquece às vezes do que fez durante a possessão. E como já dissemos, né, a pessoa que sofre a possessão, não adianta dar remédio e não adianta fazer tratamentos psíquicos, porque o problema não é esse. Agora nós vemos o outro caso, transtornos de humor. E nesse caso nós temos primeiro o episódio hipomaniacal. Nesses fenômenos, né, nesses episódios maniacal, ao contrário do que nós vamos ver lá na frente do depressivo, a pessoa ela não para de falar, ela é eufórica, ela tem uma hiperexcitação psicomotora e é mutável. Às vezes ela é agressiva ou até furiosa e parece enlouquecida. Muitas vezes ela fica fora de si e mostra uma força física extraordinária. Nesses casos, né, de mania é justamente essa euforia, essa agitação, esses episódios, né? A pessoa, ela geralmente imita aquilo que popularmente definiria como possessão. Excessiva energia física, desaparecimento de cansaço ou sono, presença de desinibição, gastos excessivos, obscenidade, gritos, hipererotismo, violência. Esse episódio se alterna com episódios depressivos e constitui um transtorno bipolar. É um período bem definido de humor anormalmente e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e um aumento anormal e persistente de atividade ou de energia dirigida a um objeto. É uma excitação psicomotora. Ela melhora com estabilizantes de humor e antipsicóticos sedativos. Algumas características da pessoa afligida pela mania.
Ela tem uma autoestima aumentada ou sentimento de onipotência. Ela se vê como superior, como Deus. Diminuição da necessidade de dormir. Maior loquacidade da comum. Pensamento acelerado, distraibilidade. Maior atividade endereçada a um objetivo social ou sexual. Ou agitação psicomotora. Comportamentos arriscados, compras, farras, comportamentos sexuais imprudentes ou investimentos de dinheiro sem crédito. Também possui uma grave deteriorização da vida laborativa ou das atividades sociais habituais. E também nesse fenômeno ele tem ausência de fenômenos preternaturais. Na verdade, todos eles têm essa ausência. E eu volto a repetir. E no caso de ação extraordinária demoníaca, pode haver agitação e violência, mas nos momentos de crise, de transe, mais raramente com humor expansivo ou eufórico. Momentos de agitação, mas em relação a fatores desencadeantes espirituais, como aversão ao sagrado, objetos religiosos, ou quando algum sacerdote faz ali uma oração. Não melhora com remédios ou com psicólogos, psiquiatras. E fora do momento de crise vive normal, como eu já disse. Mas nos casos de transe, pode se mostrar muito arrogante e soberbo. Em muitas possessões o demônio usa frases como adora-me, eu sou o teu rei. Então o demônio quer se pôr como Deus, como rei. E muitas vezes ele fala isso pela boca do possesso. E nós temos também o episódio depressivo. Quando nós encontramos esses casos, quando nós estamos diante de alguém que está em estado de ânimo abatido, no qual ele tem um senso elevado de culpa, de autorrecriminação de natureza moral ou espiritual, quando a pessoa se sente muito culpada por ter feito algo, por ter cometido algum erro, ou às vezes também a pessoa tem um acréscimo de alucinações auditivas e pensamentos delirantes, ou um desejo imenso de morrer. Nesses casos, a pessoa que sofre isso, sofre dessa depressão maior, ela tem episódios de um humor depressivo, com perda de interesse ou prazer que podem ser confundidos com a ação do mal. E se estão presentes alguns delírios, como visão, condenação, ideias suicidas também. E quando essas ideias e esses delírios estão presentes, as pessoas ao redor têm quase certeza que é o demônio agindo. Um humor depressivo na maior parte do dia, ou quase todos os dias, com culpa elevado, com vazio, sensação de ser inútil, recriminação, pessimismo. Percebe-se uma queda significativa de interesse ou prazer por todas ou quase todas as atividades, para a maior parte do dia, quase todo dia, como é claro das informações subjetivas ou de observação. A pessoa ela perde significativamente o peso, emagrece muito, sem dieta ou sem perda do apetite. A pessoa pode comer bem, mas mesmo assim emagrecer. Ela sofre às vezes de insônia, de uma agitação durante a noite, agitação ou desaceleração psicomotora, que pode ser visível, observável, fadiga ou perda de energia quase todo dia, sentimento de indignidade, inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes, vir acompanhados de delírios, Podem ser acompanhados também de diminuição da capacidade de pensar ou concentrar-se ou tomar decisões,
Às vezes, todos os dias a pessoa fica com essa incapacidade. Pensamentos recorrentes de mortes, ideias de suicídio recorrentes sem um plano determinado, tentativa de suicídio ou um plano específico para levá-lo a cabo. Existem sintomas de mal-estar, deteriorização clinicamente significativa na dimensão social, laborativa, referente ao trabalho ou em outros âmbitos da vida. Os sintomas normalmente melhoram em poucas semanas ou com antidepressivos e a psicoterapia, e também a ausência de fenômenos preternaturais. E em paralelo aos fenômenos demoníacos, né? Nós vemos que nos casos de possessão, vexação e outros, nela pode estar presente sentimentos intensos de desespero, impotência ou tristeza como consequências desses fenômenos, mas não é impermeável à oração e com essa melhora. Ou seja, a pessoa com a oração ela melhora, ela consegue ter significativas melhoras dessas tristezas. Podem estar presentes gestos aparentemente autolesivos, que na realidade não são do demônio para com sua vítima. Nessas pessoas também com ação espiritual, elas podem ter marcado na pele sinais de autolesão, mas que não são provocadas por ela, mas acontecem no momento de transe, geralmente pelo mal, né, pelo demônio. Fora do estado de transe, ela pode viver normalmente, com uma vida normal. E como os demais outros casos, né, que nós dissemos. Nós temos também os transtornos neuróticos. Nesses transtornos, nós temos primeiro o distúrbio obsessivo compulsivo. Nesse distúrbio, a pessoa relata obsessões intensas, ou pior, de natureza moral ou espiritual. Sente-se constrangida pela sua mente a executar comportamentos compulsivos ou rituais, e por vezes pode provar uma verdadeira experiência de possessão. Verdadeira experiência de possessão entre aspas. Esse transtorno obsessivo compulsivo é o que nós conhecemos mais popularmente como TOC. Nesse transtorno, a pessoa tem um distúrbio de ânsia, caracterizado por obsessões e convulsões, precedentes obsessivos desde a infância. Nesse transtorno também há uma presença de obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são definidas por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, que são vividas pela pessoa a um certo ponto no curso da doença, como se fossem intrusos ou indesejados, e que na maior parte dos sujeitos causa ânsia ou mal-estar importante. O indivíduo busca ignorar ou suprimir esses pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com qualquer outro pensamento ou ato, isto é, realizando uma compulsão. As compulsões são definidas por comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, organizar as coisas, não deixar nada fora do lugar, ou atos mentais, como por exemplo, rezar, contar, repetir palavras em silêncio. Tudo isso ele faz como uma resposta a uma obsessão ou segundo as regras que deve aplicar rigidamente. O escopo dos comportamentos ou atos mentais é aquele de prevenir ou reduzir a ânsia ou o mal-estar ou evitar qualquer sucesso ou situação temida. Todavia, estes comportamentos ou atos mentais não são conexos de modo realístico
com aqueles destinados a neutralizar ou prevenir, ou são claramente excessivos. Os temas não se limitam a aspectos espirituais. Geralmente são temas como fechei ou não fechei a fechadura, aí eu volto a conferir 500 vezes. Fechei ou não fechei o gás está aberto ou não está. Contágio, né? Eu tenho que tomar cuidado para não sujar as mãos, para não passar a mão na boca, no nariz, e qualquer momento eu acho que me contaminei. Obsessão com números, obsessão com formas geométricas, só posso pisar em tal espaço na calçada, se eu vejo tal número eu preciso fazer um gesto, alguma coisa. E geralmente as obsessões ou as compulsões requerem muito tempo. Ou, por exemplo, ocupam mais de 1 hora por dia lavando a mão, ocupam mais de 1 hora por dia vendo se a fechadura está aberta ou fechada. Depois que eu conferir, eu vou de novo. E essas obsessões elas acabam causando mal-estar clínico. E essa síndrome, né, transtorno obsessivo compulsivo, ela melhora com fármacos ansiolíticos ou antidepressivos e não muda com exorcismo. Você pode exorcizar uma pessoa com toque até não aguentar mais, não vai dar efeito nenhum, porque esse não é o problema. E nos casos de obsessão demoníaca, muitas vezes essas obsessões estão associadas ao toque. E muitas vezes com um início específico, ou seja, como eu já disse, com uma experiência de ocultismo, de uma religião condenada, de alguma brincadeira que invoca espíritos. Geralmente são esses inícios. As obsessões demoníacas, elas são caracterizadas por invasões de pensamentos e desejos negativos e pecaminosos, sentimento de cansaço psíquico, desconfiança, falta de coragem e até desespero, impulsos autodestrutivos, sacrílegos e até ideias suicidas. O sujeito, a pessoa afligida pelo mal, se sente enlouquecer. Por vezes as obsessões buscam convencê-lo a fazer um pacto com o diabo, a profanar a Eucaristia, o fazem se sentir já condenado ou procuram impeli-lo a matar-se. A pessoa pode ter a sensação de ser já um cadáver, de ter um odor repugnante. Comumente há um bloqueio na oração ou também ódio, sem motivação por tudo que é sacro. E nesses casos também há os fenômenos preternaturais. E remédio não funciona e o exorcismo tende a uma melhora. Nesses casos, não é caso característico de possessão, são casos de obsessões, que são casos anteriores às possessões. Mais para frente eu vou falar disso. Mas é como se houvesse um progresso ou um regredir nos processos, né? Desde a tentação, onde começa a ação do mal em nossas vidas, onde todos nós passamos, e aí vai se dando uma abertura, e nessa abertura há muito dessa obsessão. E quanto mais a pessoa vai cedendo a ela, vai agravando mais, até chegar no caso extremo da possessão, que, como eu volto a dizer, é raríssimo. Um outro fenômeno é a síndrome de Tourette, distúrbios com tiques combinados, motores múltiplos e vocais. Essa síndrome, ela tem sido muito conhecida ultimamente, porque existem alguns youtubers, comediantes que têm essa síndrome. É uma síndrome que antigamente era muito associada com o demônio, com coisas ruins, e agora com o estudo, com o conhecimento dessa síndrome, sabe-se que não tem nada a ver.
Nessa síndrome, a pessoa descreve uma condição semelhante àquela do quadro precedente, a qual se acrescentam os tiques e não pode deixar de fazer gestos obscenos, careta, de farejar, dizer palavras obscenas ou emitir grunhidos, às vezes também diante de objetos sacros. A pessoa que tem esses distúrbios, né, ela tem vários tiques, sejam vocais, sejam motores, e em muitos desses casos eles começam na infância. Os tiques são vocalizações, movimentos improvisos, rápidos, repetitivos, vocalizações não rítmicas. A pessoa tem uma necessidade, é como se fosse um espirro, a pessoa não consegue controlar aquilo. Nos tiques motores, né, nós vemos como exemplo saltar, cheirar, bater, agachar-se, fazer gestos obscenos, caretas. Há uma emissão compulsiva de palavras, geralmente obscenas, tosses, grunhidos, limpar nervosamente a garganta, latir, bufar, gritar, assobiar, estalar a língua, emitir sons inarticulados. E todos esses sintomas, eles aumentam com a ânsia, né? Quando a pessoa se sente constrangida a não fazer aquilo, os sintomas aumentam. E quando ela meio que se distrai, esses sintomas vão diminuindo, vão passando. Já nos casos de obsessão demoníaca, ela inicia-se sempre com algo oculto. Como eu já disse, tem um momento exato de quando os fenômenos começam. Já as caretas, rumores, movimentos, obscenidades são limitadas à exposição ao sagrado, ou quando a pessoa está num transe. Então, geralmente, ou no transe ou diante de algum objeto sagrado, Eucaristia, cruz, esses fenômenos se manifestam. E aqui que pode se confundir com a síndrome de Tourette, porque algumas dessas pessoas têm esses tiques diante de objetos sagrados também. Então precisa de um discernimento mais apurado, mais cuidadoso. E nós temos outro caso que são casos de simulação. Nesses casos, há um distúrbio fictício. A pessoa, né, o sujeito, ele falsifica sinais ou sintomas físicos ou psicológicos. Se provoca lesões ou enfermidades conscientes do engano. Difere da sugestão de um transtorno histriônico ou do delírio de um distúrbio psicótico. A pessoa sabe que está mentindo e o faz por algum benefício secundário. Quando a pessoa ela quer receber a atenção da família, quer se dispensar do trabalho, quer evitar a responsabilidade por um erro cometido ou para ser livre de um problema jurídico. Aqui eu lembro do caso famoso de Amityville. Aquele caso tem filme, tem histórias, tem livros. É um caso de uma família inteira que é assassinada a tiros por um membro da família. E nos filmes e livros fala que a casa era amaldiçoada, que a pessoa acordava todo dia ao mesmo horário. Depois falaram que essa pessoa que matou a família estava possuída. Tem várias histórias, várias. Mas uma das histórias reais que não estão nos livros é que essa pessoa, depois que matou a família, foi presa e no julgamento tentaram dar tentaram dar justificativas de que ele tinha uma doença mental. Por isso que ele matou a família. E como nos testes foi diagnosticado que ele não tinha doença mental, lançaram a ideia de que ele era vítima de demônios, os demônios que fizeram isso com ele. E também a justiça não aceitou essa tese, por isso ele foi preso.
Então, muita gente usou dessa história para vender. E quando eu digo vender, é realmente para lucrar. Até a última família que morou nessa casa, eles deram declarações que não tinha nada na casa. Eles se mudaram da casa porque eles não aguentavam mais tanta gente que ia lá para ver, para tirar foto, para aparecer ali naquele lugar. E eles falaram que eles venderam unicamente por isso, porque eles não tinham sossego devido a tantas e tantas pessoas que iam lá procurar. E existem muitos casos na literatura, existem muitos casos que são na literatura mesmo, de falsificações, de mentira, de enganos. Um outro caso é do famoso casal Ed e Lorraine Watson, se eu não me engano. Eles tinham, né? Tinham porque faleceram, mas esse museu que eles fundaram lá nos Estados Unidos, agora não me confundi, eu não sei se é nos Estados Unidos ou Londres, mas lá eles têm um museu onde eles têm vários objetos amaldiçoados e eles pagavam para que as pessoas entrassem. E recentemente divulgaram algumas declarações de que tudo aquilo que eles fizeram, todos os casos que eles acompanharam, eles fraudaram, justamente para terem um lucro em cima disso. Então, esse transtorno fictício, né, o indivíduo se apresenta diante dos outros como doente, incapaz ou ferido. O comportamento enganoso é evidente, também na ausência de uma recompensa externa evidente. O comportamento enganoso é evidente, também quando há ausência de uma recompensa externa evidente. Às vezes a recompensa que a pessoa busca e tem através desses enganos é só ela que sabe, há uma razão que é desconhecida pelas pessoas ao redor. O comportamento não pode ser melhor qualificado como um outro distúrbio mental, como transtorno delirante ou um outro transtorno psíquico. Então é fraude mesmo, né? E assim nós encerramos essa aula, fazendo essa diferenciação, nos ajuda a compreender que nem tudo aquilo que aparenta é. Então nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento, e sempre buscar conhecer mais e, nesses casos, saber como agir. Até a próxima aula.